Vamos lá, galera. Eu vou começar aqui agora a continuação do vídeo de como programar, né? A gente já dentro da parte da programação. Pode perceber que eu deixei aqui o editor de código maximizado. Aqui, ó. Está maximizado justamente para, como a gente só vai trabalhar nele hoje, para ficar mais fácil de vocês acharem ele. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, aonde que a gente acha o nosso código mesmo? Onde que a gente vai começar a programar? Vocês que estão aí no papel ou que estão ativar no computador, tem que achar esse implementation aqui. Entendeu? Vai estar escrito implementation. Abaixo disso deve ter algum procedure aí. É nesse procedure que a gente vai programar. Ah, mas vamos supor, tem mais de um procedure, Pablo. O que que eu faço? Ou não tem procedure nenhum. O que que eu faço? Vamos supor, para aqueles que não estão no papel, que não estão no papel, que não estão no computador, que estão escrevendo no papel ou no celular, enfim. Se não tiver isso daqui, vocês vão ter que escrever aí no código de vocês. Exatamente como que está aqui. Exatamente como que está aqui. Procedure, blá 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 blá, até aqui. Isso daqui tudo. Exatamente igual. Exatamente igual? Sim. Depois que vocês vão mudar o que está aqui e o que está aqui. Por que vocês precisam mudar isso? Porque isso daqui, lembra? T de componente, tem maiúsculo ali de componente, né? Esse daqui é o nome da nossa janela principal que eu dei, tu lembra? Ele está indicando o quê? Existe um componente dentro da nossa janela principal, que eu botei de J principal, janela principal, justamente para ficar mais fácil de achar. Mas vamos supor, vocês deram o nome da janela de vocês de Joaquina. Vocês vão colocar aqui Joaquina, beleza? E qual é o componente que a gente está trabalhando? Justamente o nosso botão que a gente vai querer. Ah, vamos supor, você tem dois botões, um de iniciar e um de parar. Então vocês vão ter que criar dois procedures desse daqui. Vai estar na mesma janela, porém um vai ser botão iniciar e o outro vai ser BT parar, certo? O que tiver aqui dentro é a programação, isso a gente já viu. Mas qual programação? De qual botão? Do botão que está sendo falado aqui. De novo, se tiver dois botões, vocês vão ter dois negócios desse daqui. Logo, vocês vão programar no botão que vocês querem. Por exemplo, aqui eu vou programar o que vai iniciar. E se tivesse um outro, eu programei o que iria parar. Então, beleza? Vamos lá. Pagando aqui. Vamos lá. Para começar com a programação, vocês têm que entender o conceito de variável. O que é variável? Desculpa pela hoje. O que é a variável? Caso vocês ainda não saibam, existe alguém que não saiba aí, gente, variável é só vocês pensar na matemática. Por exemplo, numa função de primeiro grau, existe x e y. Eles são as variáveis. São valores que alguém vai introduzir o valor, não são valores já pré-determinados. X, por exemplo. X pode ser qualquer valor, tá? Isso se ele não tiver dividido por zero, ele pode ser qualquer valor, certo? E o que vai ser esse valor? Quem estiver usando o teu programa que vai decidir que valor vai ser ele. Por isso que servem as variáveis. As variáveis são locais para armazenar valores que podem ser moldáveis durante o seu programa, tá? Por isso que servem as variáveis. Assim como na função de primeiro grau, por exemplo, que se eu botar um 4 lá, o y vai ser diferente. Se eu botar um 2, o y pode ser outra coisa, tá? Então, esses que são as variáveis, beleza? Entenderam o conceito de variável? Aonde que a gente fala quais são as nossas variáveis? Onde que a gente cria as nossas variáveis? Tá? É aqui dentro, Pablo? Não. Primeiro de tudo, a variável vai ser de quem? Do botão. Né? A gente quer criar uma variável para esse botão aqui, para a gente programar ele. Então, sim, tem que estar embaixo desse procedure. Mas não pode estar aqui. Onde que a gente vai botar, então? No meio. É justamente aqui, ó. Porque a variável, ela tem o seu próprio título. Ela não fica aqui no meiozinho, assim como uma programação. Ela tem o seu próprio título, ó. Vamos escrever aqui var de variável, tá? Não escreve a variável inteira, só var. Você viu que ela já ficou em negrito. Por quê? Ela tem o seu próprio título, tá? Vamos aqui dar um espaço aqui. Vou dar um espaço aqui só para ficar organizado. Tá. E aqui é onde a gente vai declarar a nossa variável. Quais são as nossas variáveis? Certo? Eu quero criar, vamos supor, três variáveis. Uma variável de... sei lá, vou fazer que nem aquela coisa lá da soma. Vai ter o V1, vai ter o V2 e vai ter um resultado. R de resultado.
Toma cuidado, eu aconselho vocês sempre botar variável em tudo minúsculo, para vocês não se perderem depois. Criem essa rotina, põe sempre em minúsculo. E sempre evite colocar números antes de começar a variável. Evite não, não coloque. Não pode ser, por exemplo, um V, tá? Senão ele entende isso como um número. Pera aí. Tem que ser V1, entendeu? Você pode perceber quando eu coloco um V, ele fica azul, tá ligado? Meio que azul ali, o 1, porque ele entende como um número, então tem que ser V1. Vamos lá. Criei essas três variáveis. Só que eu percebi que tem muita gente pensando que isso é uma regra, criar V1, V2, R, e tá fazendo isso para tudo, para todos os trabalhos coloca isso. Não, gente. Isso aqui foi usado só no trabalho soma como um exemplo, mas o nome das variáveis, elas não vêm pré-determinadas também. Vocês que criam. E eu aconselho vocês a criar sempre de acordo com o que vocês vão precisar no programa de vocês. Vamos supor, o programa é para fazer um conversor, lembra aquele conversorzinho lá de termômetro? Tá, eu preciso de duas variáveis. Por que duas variáveis? Porque ele vai receber um valor em graus Celsius e vai sair um valor em graus Fahrenheit. Lembra? É como se o grau Celsius fosse um valor X qualquer e o grau Fahrenheit é o Y, em que toda vez que eu jogo um valor para Celsius, sai um de Fahrenheit, certo? Eu não vou colocar V1, V2 e VR. Primeiro que eu nem preciso agora de três variáveis mais. Eu preciso só de duas. Para Celsius e para Fahrenheit. O que eu vou fazer? Eu vou fazer variáveis que me deixem explicativo o que elas servem para eu trabalhar melhor. Nem que seja C de Celsius e F de Fahrenheit. Tá vendo? Aqui vai entrar o valor de Celsius, de graus Celsius, e aqui vai entrar o valor de graus Fahrenheit. Ah, Pablo, eu preciso só colocar uma letra só? Qual eu posso colocar mais de uma, mais de duas? Pode, você pode escrever a palavra completa. Celsius. Tá vendo? Eu não vou escrever Fahrenheit porque eu não lembro agora. Mas você pode escrever, pode deixar só uma com Celsius e uma com F. Mas eu aconselho vocês sempre deixar o menor possível, desde que vocês entendam que esse C é de Celsius. Vocês têm que entender o seu próprio código, tá? Não saia botando, por exemplo, até para Celsius e Fahrenheit, V1 e V2. Tá, quem é o V1? É o Celsius ou é o Fahrenheit? Entendeu? Por isso que é sempre bom deixar explicado. Vamos lá. Vocês entenderam agora mais ou menos o que é o conceito de variável, certo? São coisas que vão armazenar valores. Agora, que valores que eles vão armazenar? Como assim, Pablo? Que valores que eles vão armazenar? Bom, as variáveis, elas podem armazenar números, elas podem armazenar textos, elas podem armazenar N coisas, entendeu? E a gente tem que falar aqui, antes da gente usar as variáveis, o que elas vão armazenar. Por exemplo, no caso de Celsius e Fahrenheit, elas vão armazenar um texto, um nome de alguém? Não, elas vão armazenar um número, um valor, certo? Então, isso daqui a gente já sabe que é um número. Vou escrever aqui, mas não é para vocês escreverem isso aqui não, tá, gente? É só para ficar mostrado aqui, ó. Existem os tipos de valores. Existem texto e número. Vou deixar só esses por enquanto, tá? Existe texto e número, certo? Dentro do texto, tudo é texto. Não tem diferença dentro de texto. Mas dentro do número tem algumas diferenças que vocês precisam saber, tá? Quais são essas diferenças? Existem números reais, tá? Existem números inteiros e assim por diante, tá? A gente vai trabalhar só com esses dois aqui, que é o que vocês precisam saber. Existem números, eles vão ser ou reais ou inteiros. Bom, pra gente só precisa desses dois. Se ele não for número, ele é um texto. Então, beleza? A gente tem que falar aqui o que é. A gente já sabe que isso daqui vai ser um número, né? Vamos ver. A gente está tratando de graus. A gente quer um valor inteiro? Não, a gente não pode ter um valor inteiro, até porque graus, eles têm... A gente vai precisar que, para ser algo mais aproximado, né? Possa ser 20,5 graus Celsius. Então, a gente precisa de um valor real. Como é que eu indico aqui que ele é real? Vou ter que escrever assim, é real? Não, isso aqui não é português, lembra? Aqui é uma outra linguagem. Qual é o símbolo que a gente usa para dizer o que ele é? É o dois pontos. Isso daqui, ó. Dois pontos. Não confundam com ponto e vírgula. A gente está dizendo que essas variáveis, elas vão ser... Agora a gente escreve aqui o que é real. Ah, mas por que o real está em português e o resto está tudo
e algumas coisas em inglês, né? Porque real também é real em inglês, tá, gente? Então, por isso que continua aqui pra gente em português também. Pra quem não sabe de inglês, no caso. Então, como a linguagem é baseada no inglês, mesmo que seja da máquina, mas é baseada no inglês, então algumas as palavras a gente tem que escrever em inglês. Real é real. É bom que fica fácil para vocês gravar. Tá, a gente falou, C e F, as variáveis, elas vão ser reais. Agora a gente tem que indicar que acabou, não vai ter mais variável. A gente indica sempre o fim com um ponto e vírgula, certo? Que é um ponto e vírgula, certo? Esse é aqui que a gente indica o fim, acabou as nossas variáveis, tá? Essas aqui são reais. Ah, vamos supor, eu quero uma outra variável de texto. Além disso daí, eu quero pegar o nome de quem está fazendo quem está fazendo essa conversão. Eu quero pegar o nome da pessoa, quero que ela digite o nome, para além de eu mostrar o grau, eu mostre o nome dela. Melhor, o nome dela, vamos supor. O nome dela. Digitei uma variável aqui chamada nome. Poderia ser só N, poderia ser o que eu quiser. A variável minha é eu que escolho o nome. Mas eu sempre gosto de botar o nome, o nome das variáveis de acordo com o que elas são. No caso aqui, o próprio nome. O que ela vai ser? Ela vai ser um número? Não, ela não pode ser um número. Ninguém tem um número no nome. Então ela vai ser o quê? Ela vai ser um texto. Vou escrever aqui texto? Não, porque senão vai dar errado. Qual são a categoria de texto? String. Para quem não sabe português, string é texto, tá? String. Real é de um número real. Se eu tivesse um número inteiro, seria int, tá? Só para deixar claro para vocês, toda vez que vocês forem usar um número inteiro, aqui dentro da variável, inteiro é int, real é real. E string significa texto, tá? Toda vez que vocês veem string é texto. Ou seja, a variável nome, ela vai receber, isso aqui é de receber, um texto. Ela vai ser um texto. Fechou. Ponto. Vamos começar a programar agora que a gente já sabe variáveis. Vamos lá. Eu quero fazer que quando a pessoa... Vamos supor, o que a gente tem que programar? Primeiro a gente tem que ter um objetivo. Nosso objetivo aqui vai ser, quando a pessoa... Tá vendo aqui? Isso aqui é o nosso programinha. Quando a pessoa clicar no botão iniciar, ele vai pegar o valor que a pessoa digitou, certo? É um valor real, tá? E vai aparecer aqui. Vai ser um número. Por enquanto vai ser um número, tá? E esse número, ele vai trocar aqui pra gente o que tá escrito aqui. Tá vendo que tá escrito menu? Não vai mais ser menu. Eu quero fazer que assim que a pessoa escreva alguma coisa aqui dentro, ela clique nesse botão, troque de menu pro que ela escreveu aqui dentro. Beleza? Então vamos lá. Onde que a gente faz isso? Aqui dentro. Primeiro, aonde que a gente vai armazenar nossa variável? Eu vou criar outra variável aqui, porque essa daqui a gente estava falando de outro programa. Vamos lá. Variável. Vou declarar a minha variável aqui. Essa variável vai ser... Melhor, vou fazer um número não, vou fazer um texto, tá? Essa variável vai ser um texto. A pessoa vai escrever alguma coisa e vai trocar lá. Se ela vai ser um texto, a gente já sabe que ela vai ser uma string. Mas qual vai ser o nome? Vou dar texto mesmo. Vou dar o nome da nossa variável de texto, tá? O que eu quis. Aqui, 2 pontos. Esse texto vai ser uma string, obviamente. Fechei aqui a variável. Só vai ter essa variável? Só vai ter essa variável. A gente só vai precisar dela lá mesmo. E a gente vai começar aqui a escrever o nosso código. Vou dar um espaço aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Vamos chamar primeiro a nossa variável, lembra? Variável sempre minúsculo. Às vezes é só por mania de escrever mesmo, que eu boto maiúsculo no começo. Mas deixa sempre variável minúsculo, porque senão, se eu botar aqui maiúsculo, já não é a mesma variável para ele. Então, você tem que saber escrever direito. Texto. A nossa variável texto, ela vai receber quem? Quem a gente vai salvar nela? Qual é o valor que vai entrar nela? Lembra? Variável guardam valores. Qual é o valor que vai entrar nela? Justamente esse valor aqui, ó. Olha, a pessoa vai escrever aqui quando ela clicar no botão, tá vendo? Isso aqui é quando ela clicar no botão, ela vai pegar o que tiver escrito aqui dentro e vai deixar dentro do texto, da nossa variável texto. Como que a gente faz isso? Existe isso daqui, ó. Vou explicar a vocês o que significa esse símbolo. Esse símbolo é receber. Ela vai receber algum valor, certo? Vamos supor.
seja 2. Já coloquei aqui 2. A nossa variável texto, ela vai receber 2. Já definimos que ela vai ser 2. Mas eu não quero que ela seja 2, eu não quero que ela seja um número fixo. Eu quero que ela seja o texto que tiver dentro dessa nossa caixa de texto. Então é isso que a gente vai fazer. Eu boto aqui o símbolo de receber. Qual é o nome da nossa caixa de texto? TXT entrada. Vocês lembram? TXT entrada. Aqui, ó, já apareceu isso daqui pra mim. Mas eu não vou fazer isso aqui não, que isso aqui é meio que uma roubada. Né? Que é pra autocompletar, né? Vocês que estão aí no papel não vai autocompletar, então eu vou escrever do zero pra vocês. O que que a gente quer pegar disso daqui? Do TXT entrada? A gente quer pegar porque ele tem várias coisas. A gente poderia pegar o tamanho dele. A gente poderia pegar em qual lugar aqui do espaço ele tá. A gente poderia pegar o que está escrito aqui, ó, no digite um valor, tá vendo? O texto white. A gente poderia pegar o que é o texto white, lembra que eu mostrei? Mas não, a gente quer pegar só o texto. Aqui, ó. O texto. Peraí. Opa. A gente quer pegar só o texto, tá vendo? E a gente coloca esse ponto e vírgula aqui para finalizar. A gente está falando o quê? A nossa variável texto. Vou colocar só a variável t, só para você não se confundir. E aqui eu troco aqui também. A nossa variável t, ela vai receber, vai guardar dentro de si o texto que estiver, ponto aqui, ó, no nosso componente txt entrada. É sempre assim, você vai digitar o nome do componente, ponto, o que você quer dele. Tá? Então, beleza. Pronto, agora quando a gente clicou no botão, ela armazenou. O que a gente vai fazer agora? Isso aqui não vai adiantar nada no nosso programa, ela só armazenou. Agora a gente tem que pegar o que ela armazenou e colocar aqui, ó, na nossa label, né? A gente tem que substituir aqui dentro da nossa label. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? A nossa label. Quem é a nossa label? Ali, ó. Label título. Ou seja, o nosso LB título. Já até apareceu, mas eu vou escrever. Nossa label título. O que da nossa label... Não, melhor. Vou fazer normal, que não seja. Nossa label título, vai lá. Ela vai receber, né? A gente vai trocar um valor dela. Sempre quando a gente vai trocar um valor, é esse sinal aqui. Se eu botar só assim, ele não está trocando, ele está comparando, ele está vendo. Esse é igual a esse, ele está vendo. Isso aqui é uma comparação de igualdade, né? Ele não quer comparar. Eu quero fazer um valor daqui entrar nele. Então, aí a gente coloca isso daqui, ó. Receber. Ele vai receber o quê? A nossa variável t, minúsculo. Fecha. Pronto. Acabamos? Simples assim? Simples assim. Tá faltando alguma coisa? Tá. A gente não especificou o que da nossa label a gente vai receber. Lembra? Ela pode ser... Eu posso ter várias coisas que eu posso receber dela. Posso receber a altura dela. Eu posso receber... enfim, o que eu quiser pegar dela, de propriedade dela, eu vou pegar. Esse ponto aqui em alguma coisa é como se fosse a propriedade dela. O que a gente vai pegar dela? O que a gente, no caso aqui a gente não vai pegar, né? A gente vai trocar. O que a gente vai trocar dela? Eu quero, agora entendi, Pablo. Eu quero trocar o que está escrito nela, certo? E o que é que está escrito nela? Como é que vem o nome? Vem de texto também? Não, não era texto. Eu não sei se vocês lembram. Como é que a gente troca o nome de o que está escrito numa label? É no caption. O caption que troca o nome da label. Lembra? Então a gente quer trocar o caption. Esse carinha aqui. Vamos lá? Eu quero trocar o caption. Eu venho aqui e escrevo caption. Estou trocando o que está escrito para o usuário da nossa label título pelo valor da variável t. Certo? Quem é a variável t, gente? É o texto que está dentro da txt entrada. Certo? Beleza. Aparentemente, o nosso programa já está funcionando. Vamos lá compilar ele para ver como é que tá? Lembra como é que executa ele? É o F9. Vamos lá, eu vou apertar o F9 aqui. Eu vou dar um pause só para economizar tempo do vídeo. Vamos lá, nosso programa apareceu aqui bonitinho. Já limpinho já. Tá escrito lá menu, né? Como já vem que a gente fez ele ficar assim de
original, mas agora eu quero trocar aquele botão. A gente fez com que o que eu digitar aqui, Pablo. Aí o que a gente programou? Vamos entender aqui junto, conforme a gente for programando, conforme a gente for usando o programa, a gente vai entender o que a gente fez. A pessoa digitou onde? No TXT entrada. Agora ela vai clicar no botão. O que vai acontecer quando eu clicar no botão? Ele vai acionar o procedure, clique no botão iniciar. O que acontece? Ele vai criar uma variável t, que essa variável t vai receber o que está escrito aqui e vai trocar no caption da nossa label título, vai trocar o que está escrito ali por quem? Pela nossa variável t, que é justamente isso daqui. Olha lá, Pablo, trocou. Tá vendo? Mas, trocou. Você viu? Ah, Pablo, nesse caso aqui, eu não poderia ter feito para receber direto o nosso TXT entrada? Eu poderia ter feito isso daqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Agora o nosso label título está recebendo o que está escrito no nosso label título está recebendo o que está escrito diretamente da nossa caixa de texto. Tá vendo? Posso fazer isso? Vai continuar funcionando? Aqui, ó. Tá vendo? Se eu compilar ele ali de novo, ele ainda vai estar funcionando. Por quê? Agora que a gente só botou de uma forma direta. Vamos pensar aqui. Isso aqui é matemática, gente. Caso vocês tenham se perdido aqui, eu vou voltar. Olha, se T é igual, vai receber isso, e isso daqui vai receber T, logo, isso daqui tem que receber isso, certo? Matemática. Então eu poderia colocar direto, mas em alguns casos você não vai poder colocar direto, você vai precisar usar a variável. Qual vai ser esses casos? Agora que a gente já aprendeu isso daqui, vamos lá para a soma. Lembra aquele trabalho de soma que a gente fez da calculadora? Vamos voltar para ele e tentar entender o que a gente fez naquele código, agora que você já sabe o código. Primeiro, vamos lá para o type, né, onde ficam os nossos componentes. Vamos ver quais são os componentes que tem nele. Ele tem um botão calcular, né, esse botão, se está escrito aqui calcular, porque ele vai calcular. Ele é do tipo botão. Ele tem 3 caixas de textos, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3 caixas de textos. Uma é uma TXT entrada, TXT entrada 2 e TXT resultado. O que é isso? Como é uma soma, aqui vai entrar o primeiro valor, aqui vai entrar o segundo valor, e aqui ele vai lançar o resultado desse valor, entendeu? Aqui ele vai colocar o resultado da soma do primeiro valor com o segundo valor. Tá, mas ele vai colocar isso quando acontecer o quê? Vamos ver aqui no implementation. Quando clicar no botão 1. Tá vendo aqui, ó? No botão de calcular. Tá vendo? Quando a pessoa clicar no botão calcular, ali, ó, já ficou selecionado, vai acontecer isso daqui. Vamos ver o que ele fez. Aí a gente criou na aula, botou aqui na variável certinho, embaixo do procedure, em cima do bening. A gente criou 3 variáveis. Variável do valor 1, do valor 2 e do resultado. Já dá pra gente ver aqui, tá vendo que a gente fez bem didático? Porque a gente já entende que do V1 é o primeiro valor, o valor da entrada. O V2 é o segundo valor, o da entrada 2. E o R é o de resultado, aonde que vai sair a soma do valor 1 mais o valor 2. E olha aqui, ó, que legal. A gente definiu essa variável sendo real, certo? Ou seja, a gente pode fazer somas de números decimais, por exemplo, certo? Vamos lá, definimos as variáveis. O que a gente fez aqui agora dentro da programação da soma? Vamos tentar entender aqui, ó. V1, quem é a nossa V1? Variável 1. Ela vai receber o nosso texto de entrada, o texto que está dentro do TXT entrada. Quem é o TXT entrada? Esse carinha aqui, ó, uma caixa de texto que tem lá, certo? O texto que tiver nele, ele vai receber. Só que presta atenção, o que significa isso daqui tudo estranho? Para quem não tiver entendido. Lembra que a gente acabou de falar que a nossa V1 é real? Ela é um valor real. Só que de padrão, a nossa caixa de texto, ela vem como texto. Não adianta eu colocar ali em vez de texto number, que não vai funcionar. Ela já vem como texto. Para ele lê aquele... Pode ser um número que esteja escrito lá. Ele lê aquilo como um texto. Então a gente tem que indicar que aquilo não é um texto, é um número. Como a gente faz isso? Com esse código aqui, ó. O que significa esse código? Ah, isso tá um monte de letra aleatória? Não, não é letra aleatória.
Se você perceber, eu vou separar aqui só para vocês entenderem, mas não pode separar, tá? Tem que deixar junto. Tá escrito string, tá? Lembra como é que se escreve string? Assim, ó. String é o que, gente? Texto. Isso daqui, esse str, nada mais é do que a sigla de string. String para float. O que é float? É real. Ah, por que não pode escrever real aqui dentro? Não. Real você só escreve na variável. Eu não sei porquê. Sinceramente não sei explicar porquê. Mas real, aqui real, você é obrigado a escrever aqui na variável. Você não pode escrever float aqui. Mas dentro do Benning você não pode escrever real. Você precisa escrever float. Certo? Que também é real, tá, gente? É a mesma coisa. Mas aqui o que ele está fazendo? Ele está convertendo. Ele está pegando o texto disso daqui, uma string, e está convertendo para real. Já que a V1 é real, a gente tem que colocar um valor aqui real. Se eu não colocar isso aqui, vai dar erro? Vai dar erro. Certo? Então, por isso que a gente tem que pegar a string, que vai vir aqui, o texto que vai vir aqui, e converter para float, que é real. Tá, convertemos para um número. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a V2. Só que em vez de pegar da caixa de texto 1, a gente tem que pegar da caixa de texto 2, obviamente. Entrada 2 são dois números. E agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem o número da V1, da V2, a gente vai somar. Nesse não é o objetivo do programa que a gente fez inicial, aquele primeiro lá do trabalho. Era somar a V1 mais o V2. E salvar onde? No resultado. O resultado vai receber. Olha só, que engraçado, a gente pode fazer sim operações matemáticas aqui, como mais, como vezes, por exemplo. O vezes é assim, tá, gente? Não é um xzinho, não. Como dividir, entendeu? Então isso vocês precisam saber. Mas no caso aqui a gente quer somar. Ele está somando a variável V1 mais a variável V2 e está colocando dentro da variável resultado. Tá vendo aqui, ó? Botei o ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula sempre para fechar, tá? Agora que ele fez isso, o que ele está fazendo com esse valor? Ele está substituindo dentro da caixa de texto resultado, que é onde que vai aparecer para o usuário qual é o resultado. Ó, ele está dentro da caixa de texto de resultado, ele vai pegar o texto da caixa de texto resultado, tá vendo? Separado. Ele vai pegar esse texto e vai alterar. Ele vai alterar pelo quê? A caixa de texto vai receber o resultado R. Só que agora, olha só que engraçado. Por que tem isso daqui de novo? Só que agora é o contrário. Porque lembra, caixa de texto, elas só podem ter texto. Não tem números nela. Mesmo que, eu escrevi um número, 5, mas ele vai entender aquilo como um texto. Então a gente precisa converter de novo agora, que o nosso R está em número. Lembra que a gente transformou isso para número, somou dois números, obviamente, deu um outro número real. Agora a gente tem que pegar esse número real R e converter para texto de novo, antes de colocar aqui dentro. Então a gente sempre coloca entre parênteses, para indicar que é o que está convertendo ao que está aqui dentro. Agora a gente está fazendo o contrário. Está convertendo um real, um número real, para, tá vendo ali, ó, para string. A gente está pegando um número real e convertendo para string. Antes era uma string para um real. Agora a gente está pegando um número real e está convertendo para um texto, para adicionar dentro da caixa de texto. Bom, vocês entenderam aqui, ó, viu? Perfeitamente o que aconteceu aqui dentro do nosso programa Somar. Certo? Beleza, pessoal. É só isso mesmo. Com isso daí, vocês vão usar a criatividade de vocês e o bastante esforço mesmo para entender as outras aulas lá, para conseguir formular as outras questões. Eu vou, no próximo vídeo talvez, eu vou tentar ensinar estruturas de decisão, if else. Vocês vão entender mais pra frente, mas por enquanto, com isso daqui você já consegue fazer muita coisa mesmo. Então, beleza, pessoal? Fechou, é isso mesmo.